Olá, tudo bem aí com você? Você já ouviu alguém falando assim pra você: "Ai, meu colesterol é super bom porque o meu HDL é alto"? Será mesmo que se você tá com HDL alto, você tá sem risco cardiovascular, né, sem risco de ter um infarto, sem risco de ter um AVC? Será? Fica aqui comigo porque o nosso assunto hoje, que eu vou conversar com você, é sobre exatamente o HDL, que é, né, conhecido já há muitos anos como o colesterol bom. Será mesmo que ele é tudo isso? Fica aqui comigo. Por muitos anos, né, a ciência vinha falando que o HDL, que é o conhecido, né, como o bom colesterol, que quanto mais alto fosse esse HDL, menor seria o risco da pessoa ter algum problema cardiovascular, né, como infarto e AVC, por exemplo. Mas as pesquisas mais recentes têm mostrado que muitas vezes, por mais que um HDL ele seja alto, mesmo assim, né, vamos dizer, a pessoa ainda tenha risco de apresentar algum problema cardíaco. Nossa, Adriana, é tudo isso? Sim, é isso. Então fica aqui para a gente poder entender um pouquinho o quanto é importante esse HDL estar num nível ou numa qualidade que talvez a gente nunca tenha falado por aqui, uma qualidade de eficiência dentro do nosso corpo. Então, o que é esse HDL, né? O HDL ele é uma fração lá do colesterol. Mas sabe como que ele funciona? Como se ele fosse um caminhãozinho que vai coletando o lixo. Então ele vai caminhando lá pelas nossas vias circulatórias, né, artérias e veias, e vai recolhendo esse excesso de colesterol que ele vai passando lá pelas vias. Então imagine aquele caminhãozinho de lixo coletando esse excesso de colesterol. Aí ele leva lá para o fígado e o fígado se incumbe de eliminar isso, tá? Isso é o que a gente chama, né, esse transporte, a gente chama de transporte reverso de colesterol. Ou seja, ele tira esse colesterol que está sobrando, que poderia se acumular, para jogar fora. Ótimo! Mas se esse HDL estiver no valor muito baixo, ele não consegue fazer isso. Então, existem sim alguns suplementos que eu vou contar daqui a pouquinho para você. Fica aqui, então, não perde, fica até o final para você saber quem são esses suplementos ou que a gente pode melhorar essa qualidade de HDL. E HDL alto, será que ele funciona? Será que é bom mesmo? Será que é verdade? Quanto mais alto o HDL, menos risco a gente tem? Eu vou falar para vocês, não é bem assim, ok? Porque muitas vezes, o que acontece? A qualidade desse HDL não está sendo suficiente, a funcionalidade dele não está sendo suficiente, ou seja, o carrinho, né, de lixo que está passando pelas nossas vias circulatórias não está recolhendo o lixo, vamos dizer assim, que seria o excesso do colesterol, da forma adequada. Então, muitas vezes, esse HDL pode até estar alto, às vezes maior que 80, eu já vi algumas pessoas que vieram até mim com um HDL, inclusive de 90, já vi paciente, tá? Mas isso significa que ela não tem risco? Muitas vezes, como eu falei para vocês, ele está alto, mas ele não está funcional. E é isso que a gente tem que olhar, ok? E o que melhora a função do colesterol? A gente está comentando aqui um assunto bastante interessante, então a gente está vendo que não é quantidade, talvez, de HDL que seja o mais importante, mas a sua função dentro do corpo. O que melhora a função? Agora vocês vão falar assim, nossa, o quê? Musculação. Tem muita gente que não gosta, né? Mas ela é imprescindível, gente. Exercícios aeróbicos também tendem a melhorar muito a função. Lembra então agora, a gente tem que bater na tecla da função do HDL. Melhora a função do HDL, exercícios aeróbicos. Quer saber o que atrapalha a função também do HDL? Gordura visceral e cigarro. Se você fuma ou se você está com tendência a formar gordura visceral, a função do HDL vai ficar dificultada sim. Então agora eu quero contar para vocês quem são os suplementos que estudos científicos mostram que realmente, aí assim, ó, nós vamos falar de função de HDL, que melhoram a sua funcionalidade, porque é isso que a gente quer, né? E você sabia que o HDL inclusive tem efeito de antioxidante dentro do nosso corpo? Mas isso se ele tiver com as funções dele adequadas, tá? Então agora nós vamos ver quais suplementos nós podemos usar
para melhorar aí a nossa funcionalidade do HDL. Lembrando, né, que nenhum suplemento vai fazer milagre sozinho. Então, por exemplo, qual é o primeiro suplemento que a gente vai lembrar para benefício do HDL? Ômega 3. Eu vou tomar ômega 3 e vai estar tudo bem, sozinho. Então lembra, nada sozinho vai fazer milagre, né? Então sempre é um conjunto de coisas. Então o ômega 3 melhora muito a funcionalidade do HDL. Então, ou seja, vai fazer com que aquele caminhãozinho de lixo ele funcione bem. E eu digo mais, no mínimo 2 cápsulas, tá? De 1 grama. Então 2 gramas no mínimo de ômega 3 todos os dias. Então isso vai melhorar bastante a funcionalidade do HDL. Bergamota. A bergamota também é uma substância que melhora bastante tanto a função quanto na elevação dos níveis do HDL. Os polifenóis, né, tão conhecidos do cacau, da uva, do chá verde, né, os polifenóis também melhoram bastante a funcionalidade e a níveis de HDL. Vitamina B3, que é a niacina, ela também ajuda no aumento do HDL. Mas, mesmo às vezes a pessoa, lembra que eu falei? Melhorando os níveis de HDL, mesmo assim, pesquisas mostram que suplementação de vitamina B3 nem sempre cai o risco cardiovascular ou o risco cardíaco, tá bom? Então, suplementar é importante B3, precisaria aí pesar pró e contra, então a gente conversar, entender bem sobre o paciente para ver se é interessante ou não, mas a B3 é uma das vitaminas que pode fazer o HDL aumentar em níveis, né? E por último, e não menos importante, o azeite de oliva, né, que é um velho conhecido. Então, quando a gente está com o HDL um pouquinho mais baixo, às vezes a gente ouve, né, come um pouquinho um pãozinho com azeite de oliva, porque ele também é um polifenol bastante importante e aí ajuda muito na funcionalidade do HDL. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar diante de tudo isso que eu falei para vocês hoje? Então, hoje, o que é mais importante? Os níveis do HDL, sim, mas antes a gente verificar histórico dessa pessoa, né? Como que ela cuida, se ela faz atividade física, se ela faz musculação, então ver todo um contexto, porque muitas vezes, como eu falei para vocês, hoje o mais importante a gente ter esse HDL funcionando dentro do corpo da forma adequada e não quantidade elevada, ok? Então essa é uma conclusão importante, mais recente de tudo sobre HDL. Conta para mim se você sabia disso, ou se você ainda é daqueles, né, que de antigamente, quanto maior o HDL, menos risco cardíaco eu tenho. Conta para mim isso, quero saber, né, e compartilha com quem precisa saber dessa novidade aí que eu trouxe para vocês.